Igreja Graça e a Paz. O estudo de hoje é sobre Provérbios capítulo 26, cujo tema é cuidado com o insensato. Capítulo 21 já começa, 26, na verdade, já começa a partir do versículo 1, fazendo uma comparação de que, assim como a neve no verão e a chuva na colheita, a honra não convém ao insensato. O insensato, ele aparece em todos os versículos do 1 ao 12, nesse capítulo 26. E a maioria dessas citações compara com aspectos da ordem natural que são violados pelo comportamento de uma pessoa insensata. A natureza que se deterioriza da insensatez é vista à medida que a descrição avançada e culmina com a menção de um vômito já no versículo 11, que diz que como um cão que se torna o vômito, assim é o insensato, que volta para a sua insensatez. Então, o versículo 1 fala que essas danosas incongruências da natureza ilustram a realidade daqueles que vivem numa esfera moral. O insensato, ele vive dentro de uma realidade, parece que paralela à sensatez. E há uma incongruência tamanha que é vista como se fossem padrões quebrados dentro da natureza. É como um pássaro desorientado que não pousa. Esse é comparado com um tolo que profere uma maldição não merecida a uma pessoa. E essa maldição também, ela não vai pousar sobre a pessoa que não mereceu. O tolo amaldiçoa uma pessoa que não merece maldição. Mas glórias ao Senhor que não tem onde se pousar essa maldição, quando é proferida dessa seguinte forma. Os versículos aqui já ensinam, então, que a maneira apropriada de responder a uma pessoa que é insensata, ou seja, um incrédulo que não se apropria da verdade, que rejeita a verdade, é não respondendo de acordo com a sua própria estupidez. Porque quando se faz isso, um sábio consegue se rebaixar e se tornar semelhante a um tolo. Então, não se responde a um insensato segundo a sua insensatez. O sábio, ele precisa ter prudência no seu falar, prudência no seu agir e não entrar em confusão, em debates inapropriados com pessoas que não buscam a verdade que vem do Senhor. Não se deve, então, responder na mesma concordância com as ideias e as pressuposições de um insensato, porque dessa forma ele vai pensar que ele está certo. Ele precisa, na verdade, ser repreendido com base na sua loucura, apresentado a verdade, para que ele perceba o quanto ele é insensato. Aquele, portanto, que escolhe depender de um insensato, vai ferir a si mesmo, vai criar o caos para a sua própria vida, porque viver uma vida sem uma coordenação, sem valores, é inutilidade, é uma vida inútil. E da mesma forma, não faz sentido nenhum atirar uma pedra preciosa ao vento ou a qualquer lugar, não faz o menor sentido também prestar honra a uma pessoa que é insensata. Não se atira uma coisa, uma pedra caríssima em um monte de ruínas, não se atira coisas caras ao vento. Mas conversar com o insensato, dando honra a ele, é como se isso tivesse acontecido. Jogar coisas caríssimas na escória. A língua hebraica, usada no versículo 10 como um flecheiro que a todos fere, aqui fica um sentido um pouco obscuro e isso gera várias interpretações. Mas o fato é que, mesmo que não sabendo de certeza o que quer dizer isso, um flecheiro que fere a todos, assim como que assalaria os insensatos, ou seja, o que dá salário aos insensatos,
é possível presumir que aquele que tem uma riqueza, aquele que tem uma competência, que pode realizar tudo o que deseja, mas isso tudo não vai ter valor para essa pessoa se ele fizer de uso desse trabalho dos insensatos, porque eles não fazem nada. Os insensatos, a única coisa que eles conseguem fazer é destruir da própria vida e destruir daquilo que pessoas conquistaram também com muito esforço. O apóstolo Pedro, então, cita no versículo 11, no versículo de 2 Pedro 2,22, o versículo 11 aqui de Provérbios, o cão que volta ao vômito. Esse é o insensato. Vejamos. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta para revolver-se na lama. Ou seja, é a situação de um apóstata. O impuro sempre retorna àquilo que é impuro. Aqueles que renunciam à fé sempre voltam àquela maneira ímpia de se viver. E como que é possível, então, testar a autenticidade de uma pessoa que é firme na presença do Senhor? É a perseverança em meio às dificuldades. A perseverança em meio às tristezas da vida, às inseguranças, às dificuldades, sejam elas de quais níveis for, ou seja, de saúde, financeira. É fundamental perseverar diante de todas as situações e permanecer firme ao Senhor. O impuro não consegue fazer isso. O impuro volta ao caminho de impureza e ainda falando, né, em alta voz que a culpa é de Deus. Esse provérbio pode ter surgido de alguns ditos populares da época do Antigo Testamento, mas é importante lembrar que esse provérbio tem muita significância nele, mostrando que um viver ímpio é como um abismo que chama outro abismo. O impuro sempre volta ao seu próprio vômito e, como Pedro diz, é uma porca que depois de ser lavada, de ser, né, adornada, purificada, ela volta à sua condição de se revolver totalmente na lama. Há também a exortação de que não se seja sábio aos próprios olhos. Esse é um nível enorme de insensatez, o de soberba, de se achar sábio a si mesmo. É um conceito de intelectualidade bem estúpido e bem difícil de remediar mesmo. O preguiçoso age dessa forma. Geralmente, pessoas muito ricas agem dessa forma, se acham acima dos demais, pensam sobre si mesmos que são melhores do que os demais, portanto, são dignos ou merecem melhor honra, melhores lugares, melhores espaços, mas esse é o pensamento bem insensato. É um pensamento bem estúpido, conforme mostra Salomão. Já dos versículos 13 ao 16, falam sobre o preguiçoso e o perigo que é ser dessa forma, ter esse tipo de conduta e de atitude. Porque o preguiçoso é aquele que, mesmo vendo um perigo à frente, não se desvie. Mesmo que na época houvesse um leão no seu caminho, não se desviaria por conta da preguiça. Ele não sabe mudar a rota quando necessário. O preguiçoso é aquele que tem prazer em ficar se revirando na cama, ao invés de se levantar e fazer algo que seja relevante, algo que preste para a própria vida. Ele tem a capacidade de ver que tem comida no prato, mas não consegue nem se dar o trabalho de levar a comida à sua própria boca. E ainda assim, ele se acha sábio aos seus próprios olhos. Mas a verdade é que o preguiçoso é uma pessoa que nem conhece o tamanho da sua própria ignorância.
A sequência dos versículos 17 ao 28 falam sobre como são os insensatos, os preguiçosos e quais são os efeitos nocivos dessas condutas. No versículo 17, então, há a advertência de que se intrometer numa conversa a qual não lhe diz respeito é como pegar um cachorro desconhecido pelas orelhas. Na Palestina, o cachorro não era um animal domesticado. Então, pegar um cachorro qualquer na rua, obviamente, era bastante perigoso. E esse agressor normalmente era mordido por conta dessa atitude completamente impensada e injustificada, né? Não se agarra pelas orelhas um animal desconhecido, um animal tido tão como selvagem. Da mesma forma, é a atitude impensada do insensato. Sérios danos são causados pelo engano, e esses não podem ser esquecidos como se fossem uma brincadeira qualquer. Também há um alerta sobre aquele que é maldizente, porque a difamação ela atiça como se fosse um fogo e depois é difícil de se apagar o que foi propagado. Mas quando não há o insensato para dar continuidade nessa maledicência, né, nessa fofoca, portanto o fogo se apaga, ou seja, a contenda, a briga, perde o motivo para acontecer. E então no versículo 22 traz essa alusão de que as palavras da pessoa fofoqueira e maldizente parecem que são como comida fina, porque elas descem até o mais interior da pessoa. Como é verdadeira essa palavra de que as pessoas têm muito mais tendência a serem fofoqueiras do que a acabar com o vexame da fofoca, do que tentar pôr fim numa situação de falatório inútil, de maledicência contra pessoas que geralmente não estão ali para se defenderem ou serem defendidas. Então, é uma analogia muito verdadeira de coisas que infelizmente acontecem. A palavra enganosa, então, é como uma cobertura barata de prata sobre um vaso comum de barro. A prata simplesmente, e nada mais, esconde do que a simplicidade e a fragilidade do barro. Isso é a mesma coisa, é uma analogia para uma pessoa maligna, porque ela pode até ter uma aparência muito bonita, muito preservada, mas o seu interior é frágil, é completamente simples e frágil. E a ruína intentada contra o outro volta justamente para aquela pessoa que a desejou. Porque os insensatos pensam que conhecem o futuro ou que podem influenciar o resultado das coisas, mas o futuro simplesmente descansa nas mãos do Senhor soberano. O futuro pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. O ciúme é mais incontrolável do que todos os outros pecados. Portanto, é bom ter cuidado. É sempre bom refletir sobre essas palavras que trazem instrução, que trazem correção, que trazem para nós o entendimento de como agir frente ao insensato. É sempre importante ter cuidado e não entrar em vãs conversações. E que o Senhor nos encha de sabedoria e que o Senhor nos permita ficar calados em situações em confronto com tolos, que o Senhor nos dê sabedoria no nosso dia a dia para falar na hora certa, para calar na hora certa, para dizer o que convém, que a nossa palavra seja sempre temperada com o amor do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo estudo, se Deus quiser.